Som. Muito bom dia a todos. Bom estarmos aqui para meditarmos na palavra de Deus. Bom, primeira coisa que eu queria pedir para você é já manter sua Bíblia aberta. Eu tenho feito um exercício de tentar, nos evangelhos, pegar encontros de Jesus e comparar esses encontros. No último domingo, eu fiz isso comparando o paralítico de João 5 e o paralítico de Lucas 5, e o ambiente que eles estavam convivendo e como eles se encontraram com Jesus. Nesses dois textos, o final é o mesmo. Jesus faz um milagre e cura esses dois homens. Um sendo levado por seus amigos através de um esforço coletivo, indo pelo telhado e levando até Jesus, e o outro ali no tanque de Betesda. Apesar daquele ambiente competitivo, Jesus cura aquele outro paralítico também. Pois bem, hoje eu queria comparar dois encontros que têm um desfecho completamente diferente. Eles estão num contexto parecido, eles têm personagens parecidos, mas o final do texto, como o personagem principal sai desse encontro com Jesus, são duas rotas completamente distintas. Isso já me diz uma coisa: pessoas diferentes se encontram com o mesmo Jesus e têm reações diferentes. Nós aqui, como discípulos, nós aqui como aqueles que estão nessa manhã se encontrando com Jesus, temos reações diferentes ao nos encontrarmos com a palavra de Deus. Alguns vão sair dessa manhã dizendo: nossa, que culto abençoado, falou muito ao meu coração, era exatamente o que eu precisava experimentar. Outros vão sair daqui falando: estava com fome. Que bom que eu vim domingo, mas eu estava com fome. Uns vão sair daqui: nossa, aquele hino que há tanto tempo eu não ouvia, eu ouvi, isso me fez tão bem. E outros vão falar: nossa, sinto falta do Fernandinho. É assim. Porque experiências coletivas, experiências diversas, denotam reações diversas. E por isso, o que isso me ensina é que esses momentos coletivos não são pautados na minha ou na sua reação. São pautados, na verdade, em um desejo coletivo de agradar ao nosso Mestre. Nós estamos aqui por causa de Jesus. E que ele saia feliz, independente se hoje for um dia que ele marcar a sua vida com uma transformação poderosa, ou se hoje, mais uma vez, você aprender algo precioso da palavra de Deus e sair daqui para os seus afazeres. Mas o que importa nessa manhã é que ele saia feliz daqui com o nosso coração. É que Jesus se agrade da nossa vida. É que ele se agrade desse encontro. Nós estamos aqui dedicando um culto ao Senhor, para que ele se agrade das nossas vidas, para que ele se agrade da nossa igreja. A grande questão aqui é se ele se agrada de nós ou não. Muito bem, são dois textos, então eu preciso que sua Bíblia fique aberta. Um texto estará em Mateus capítulo 19, e outro texto estará no Evangelho de João capítulo 8. Eu vou começar pelo de João. Por quê? Porque eu prefiro o Evangelho de João, eu acho o Evangelho mais bonito. Então eu vou começar com João capítulo 8, a partir do verso 1. Diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo.
Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Muito bem, pule comigo, por gentileza, para Mateus capítulo 19. A partir do verso 16, a gente vai ler o encontro de Jesus com o jovem rico ou com um homem proeminente. A gente tem descrições diferentes desse homem a qual Jesus se encontra. Mateus capítulo 19, a partir do verso 16. Diz assim: um jovem se aproximou de Jesus e lhe perguntou: mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Por que você me pergunta sobre o que é bom? Respondeu Jesus. Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou. Jesus respondeu: não assassine, não adultere, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe e ame o seu próximo como a você mesmo. O jovem lhe disse: a tudo isso tenho obedecido. O que ainda me falta? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê dinheiro aos pobres, e terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Que Deus possa falar ao nosso coração a partir desses dois textos. Muito bem, algumas semelhanças e algumas diferenças, para que a gente saia desse encontro aqui com Jesus, e saia desse encontro aqui tendo aprendido algo mais sobre discipulado. A primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui é que discipulado não é um processo teórico. Grava isso no seu coração. Discipulado não é um processo teórico. Eu sei que, e aí, só para a gente talvez partir do mesmo pressuposto, é que estou olhando o discipulado como uma vida aos pés de Jesus. Quando a gente fala de discipulado na igreja, geralmente a gente fala sobre um processo pedagógico, que nós intitulamos como discipulado. A gente poderia falar sobre treinamento, classe de catecúmenos, como era antigamente. A gente poderia dar o nome EBD dos novos convertidos, como existe. EBD para os em processo de iniciação na igreja. Isso é o nome de um processo, é um título dado pelas organizações que naturalmente nos facilitam a convivência. Mas discipulado e isso que temos tratado aqui no púlpito, é esse nosso relacionamento direto com Jesus. Então é esse processo de ver Jesus como meu mestre e eu ser um discípulo, ser um aprendiz dele, ser um aluno dele. Esse relacionamento com Jesus, esse processo com Jesus, por isso estou dizendo assim, não é um processo teórico. Se a gente for comparar os dois grupos, o grupo de mestres e fariseus que está levando aquela mulher flagrada em adultério diante de Jesus, e esse jovem rico estão procurando teoria. O grupo de mestres da lei vira para Jesus: olha, essa mulher foi flagrada em adultério, a lei de Moisés prescreve uma penalidade, uma punição. O que o Senhor diz? Qual é a teoria? Qual é a sua interpretação? O que de teórico o Senhor tem para afirmar e construir para a nossa intelectualidade e o nosso conhecimento? O jovem rico, de uma mesma forma, está ali buscando Jesus, e para mim, a crise do jovem rico é existencial. Jesus, o que eu tenho que fazer de bom para herdar a vida eterna? Ora, ele me parece ser um bom religioso, ele parece estar já no convívio da religião. Ele responde a Jesus dizendo que vivia todos aqueles mandamentos que Jesus citou como aqueles que são frutos de uma vida eterna, ou são consequências de uma vida eterna.
Ele está assemelhado à religião, mas ele tem um problema, ele não descobriu a parte boa disso ainda. Ele não descobriu o fruto bom disso ainda. Então ele está pedindo a Jesus, por favor, me ensine algo que possa trazer clareza para a minha mente, traga uma teoria para que eu possa realmente conseguir vivenciar essa vida com Deus, faça com que, de alguma forma, essa religião agora passe a fazer sentido para mim, mas está buscando teoria. Em ambos os casos, o que esses dois grupos, ou o que o jovem rico, ou o que o grupo de mestres e fariseus recebe, é teoria zero. Primeiro, Jesus devolve a pergunta com uma pergunta. Ele não explica muita coisa. No segundo, enquanto estão falando, Jesus está anotando algo no chão. A gente não entende muito bem o que poderia ser isso. Existem várias teorias sobre tanto aquilo que o que Jesus estaria escrevendo, se ele estaria desenhando como o pastor Hudson, talvez sim, fosse algo muito proveitoso. Jesus estava ali fazendo uma caricatura daqueles mestres da lei com a pedra na mão, quem sabe? Mas em ambos os casos, a teoria que eles queriam não lhes é proposta por Jesus. O que eles recebem é uma prática. O que eles recebem é uma resposta extremamente prática. O que eles recebem é uma aplicação direta na vida. O jovem rico recebe uma missão. Olha, não vamos teorizar muito. Agora você vai lá, vende tudo e doa aos pobres. Para a mulher, ou para aquele grupo de mestres da lei, quem de vocês não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Porque discipulado com Jesus, na verdade, tem muito mais a ver com esses ajustes interiores que motivam as nossas práticas. Tem muito mais a ver com essa minha expectativa de acordar e imitar Jesus, de ser semelhante a Ele, de ter ações práticas como as de Jesus, do que somente perguntar sobre as teorias teológicas que Ele tem para nós. A pergunta dessa manhã não é sobre que parte da teologia você vai sair daqui tendo mais habilidade para debater. A pergunta dessa manhã é em que parte da sua vida, hoje, você está sendo compelido pelo Espírito Santo a melhorar. Eu tenho me feito uma pergunta, o mundo está piorando. Eu estou piorando junto com o mundo? O mundo tem muito mais dificuldade de amar, eu tenho mais facilidade de amar? O mundo tem muito mais dificuldade em se doar ao outro, eu tenho tido mais habilidade em me doar ao outro? O mundo tem muito mais dificuldade em ter uma pureza mental, a ter uma capacidade de não viver numa malícia relacional o tempo inteiro. Eu tenho facilidade de ter uma certa mente santa como a de Jesus. O mundo, de alguma forma, se apresenta de maneira extremamente bélica, de forma factual com as guerras e de forma relacional com as palavras. Cada vez mais somos diretos, somos insensíveis, somos belicosos em nossas palavras. Vivemos num mundo violento. Eu tenho tido cada vez mais capacidade de ser pacífico e pacificador. Discipulado com Jesus tem a ver com essas respostas. Discipulado com Jesus tem a ver com as habilidades que Ele tem criado no meu coração. Caminhar em conhecer o meu Mestre e em melhorar como discípulo de Jesus não tem a ver somente a responder se somos eleitos no nascimento ou antes do nascimento, se Jesus sabe exatamente quem vai ser salvo e se não vai ser salvo. Isso tem a ver com teologia e teoria humana. Você só vai descobrir isso quando você subir e falar assim, eu tinha te escolhido já há algum tempo, ou não. Isso aí você vai ficar debatendo, o pessoal está debatendo isso desde Lutero. É legal estudar, bacana estudar. Mas no final desse debate teológico, no final de saber se somos cessacionistas ou se somos continuistas, no final de saber se o dom de língua deve ser usado hoje ou não deve ser usado hoje, o que importa é se no final eu sair dessa conversa sabendo amar mais o meu irmão.
sabendo ser uma bênção mais para aqueles que estão ao meu redor. Porque discipulado com Jesus não tem a ver com teoria, tem a ver com prática. É isso que ele está tentando mostrar para esses dois grupos. Podemos sair daqui sabendo mais teologia. A pergunta hoje para a sua vida, quando você for para a sua classe de EBD e estiver aprendendo ali sobre as parábolas de Jesus, é sobre que parte dessas parábolas ou sobre como esse ensinamento central dessa parábola se aplica à sua vida hoje. Se aplica a um relacionamento hoje, se aplica ao seu interior hoje, e como ele se ajusta a essa palavra para que haja transformação espiritual. Porque, pelo que me parece, é bem capaz de passarmos muito tempo na religião, como os mestres da lei, e muito tempo na religião, como o jovem rico, sem sermos moldados pela voz de um mestre. Sem realmente virarmos discípulos seus em prática. Nos apropriarmos das teorias, mas nunca da prática. Decorarmos os livros, sabermos as respostas da prova, mas nunca termos o nosso coração moldado. O final dessa mensagem é a mulher adúltera como parâmetro de discipulado. Quem é discipulada aqui nesse processo? Somente a mulher adúltera. Quem no final se aproveita do ensinamento de Jesus? Somente a mulher adúltera. Não é o jovem rico, ou o homem proeminente, como está escrito no Evangelho de Lucas. Não é aquele que possuía riquezas, não é aquele que possuía conhecimento, não eram aqueles que eram os doutores da lei, aqueles reconhecidos pela religião, mas quem é discipulada no final é uma mulher flagrada em adultério. Por isso, uma segunda coisa me vem à mente quando leio esse texto. Uma pergunta que li nessa semana, num dos livros que tenho lido. Para quem é a igreja? Para quem é a igreja? Eu creio que essa seja uma pergunta relevante. Não de pronta resposta, mas uma pergunta relevante. O autor desse livro, o livro Intensa e Envolvente, é uma eclesiologia de uma igreja americana. Eles são frutos de uma igreja presbiteriana. Ele era filho do pastor e ele entendeu que precisava, ali nos Estados Unidos, criar uma igreja que falasse para o seu tempo. E quando está construindo essa igreja, junto com alguns dos líderes, a igreja era muito grande e tinha ali alguns políticos americanos que faziam parte dessa igreja, e eles tiveram, por conta do posicionamento político desses homens, tiveram algum problema ali com a comunidade LGBT. E tendo esse problema, e o livro não tem nada a ver com essa temática, tendo um problema com a comunidade LGBT, o líder local da comunidade LGBT marcou o dia do orgulho gay no mesmo dia do culto da igreja, para que eles passassem em frente à igreja ali, de alguma forma mostrando essa contraposição às teorias. No dia que isso aconteceu, a igreja inteira combinou de não ir para o culto. A igreja não foi para o culto. Não vamos entrar em embate, não vamos contrapor, não vamos ter problemas. Então eles desmarcaram o culto matutino, não foram para a igreja. Mas ele, como pastor, foi. Ele estava lá. E em frente à igreja dele, do outro lado da avenida, tinha uma igreja menor que a deles. O que essa igreja menor fez? Aproveitou que estava ali passando um grupo de pessoas que não conheciam o evangelho, preparou ali as suas dependências, muniu-se de água, muniu-se de biscoitos e comida, e foi para essa passeata oferecer água, comida e oração. E aí, ao final dessa montagem, ele faz a pergunta: para quem é a igreja? A igreja é daqueles que se omitiram de pregar o evangelho, de alguma forma acolher um grupo de pessoas que têm suas contrariedades às verdades bíblicas, mas que são pessoas que são alvos do amor de Jesus, ou que devem ser alvo do amor de Jesus? Ou a igreja é dessas pessoas que estão carecendo da graça, que independente dos seus adjetivos na sociedade, são filhos e filhas de Deus que devem ser resgatadas como essa mulher adúltera?
Me parece, a partir desse texto, ou desses textos, em que, ao final desses encontros, quem é discipulado é uma mulher adúltera, é que o discipulado de Jesus e a igreja de Jesus não é apenas para um grupo de pessoas perfeitas, pelo contrário, o discipulado de Jesus é para aqueles que sabem que são imperfeitos. A igreja de Jesus é para aqueles que são imperfeitos. A igreja de Jesus não é para aqueles que estão prontos. A igreja de Jesus é para aqueles que ainda estão sendo formados. A igreja de Jesus não é para os mais hábeis. A igreja de Jesus é para aqueles que reconhecem a sua inabilidade. A igreja de Jesus não é para os mais fortes, é para aqueles que sabem que na sua fraqueza são amados pelo Pai. A igreja de Jesus não é para aqueles que já são santos à sua métrica, é para aqueles que falam, sim, Senhor, como eu sou pecador, e batem no peito, Senhor, tem misericórdia de mim. A igreja de Jesus não é para os preparados, a igreja de Jesus é para aqueles que falam, Senhor, prepara a minha vida, transforma o meu coração. Quando nós nos comportamos como esses que já estão preparados, nós somos insensíveis. Nós somos secos em nossos frutos. Nós perdemos completamente a visão do alto. Nós desviamos o nosso olhar para aquilo que é do mestre e confundimos aquilo que é do mestre e aquilo que é nosso próprio, porque o que Jesus faz o jovem rico descobrir é o seguinte: ele está atrás de um sentido de vida. Senhor, o que de bom posso fazer para ter a vida eterna? Senhor, como a minha vida pode ter sentido? Como os meus atos, os meus pensamentos podem ter propósito? Senhor, como a minha vida pode ser mais enriquecida? Ao final do texto a gente descobre, meu filho, a sua vida não tem riqueza, não tem sentido. Talvez você não tenha essa percepção de riqueza, essa percepção de propósito eterno, porque o seu coração e o valor da sua vida estão nas suas riquezas, nos seus ganhos. O seu coração já está preenchido de valor. O seu coração não tem mais espaço para mim. O seu coração não tem espaço para a eternidade, porque o seu coração já tem um sentido, as suas riquezas são o amor da sua vida. As suas conquistas são a razão da sua existência. E você caminha nessa dualidade, uma falta de propósito, mas um apego às riquezas. Uma falta de atitude, uma falta de sentimento, uma falta de relação eterna, mas uma dificuldade de se apegar de si. E você prefere viver essa vida e sair desse encontro triste, porque é isso que a palavra de Deus diz. Ele sai desse encontro com Jesus triste, porque amava muito suas riquezas. E aquela mulher sai do encontro com Jesus renovada, porque ela não tinha nada para oferecer. Nessa manhã, como você sairá desse encontro com Jesus? Como você tem saído dos seus encontros com Jesus? Às vezes a gente fala, né? E eu passo por essas questões também. A gente lê na Bíblia e pede, Deus, fala comigo, fala comigo, fala comigo, e parece que nada penetra. Então, o que eu acredito que Deus esteja falando comigo é: se esvazia de si. Não tem mais espaço para eu falar, tem muita voz na sua cabeça. Tem muitas vozes, tem vozes do mundo dizendo o que você deve ser, e você querendo se assemelhar ao mundo, querendo conquistar as coisas do mundo, querendo ter a métrica do mundo. Você com as suas preocupações sociais, você com as suas preocupações financeiras, você com as suas preocupações profissionais, você querendo parecer ser alguém para alguém que não quer saber quem você é. A gente fica com as vozes do mundo ditando a nossa métrica. Pessoal aí que está vivendo adolescência e juventude, muito preocupado de, poxa, aquele ali já alcançou e eu não alcancei, e essa voz fica martelando na cabeça. Eu tenho que ser como ele, porque aqui o meu irmão passou numa faculdade pública, o meu amigo passou numa faculdade pública e eu não passei. E o jovem falando, o outro já casou, e a outra já casou, e eu nem a namorado tenho. E o casal falando, aquele ali já teve filho, o outro teve filho, o outro está com 3 filhos, eu nem filho tive ainda. Essas vozes comparativas que vão secando o nosso coração.
Olha lá, aquele homem lá, passou no concurso público, trocou de carro, comprou um apartamento, e eu estou aqui nem conseguindo pagar o aluguel direito, e a mãe falando, olha, a mãe ali, o filho já sabe comer de colher, e o filho não consegue nem andar direito, e a gente vai se comparando o tempo inteiro, secando essa voz de Deus no nosso coração, não tendo paz para viver aquilo que Deus tem para você, não tendo tranquilidade para viver, olha, isso que Deus tem para mim hoje. E aí você se aposenta e vê, nossa, tem um casal que viaja pra caramba, e eu só fico aqui cuidando dos meus netos. E a gente vai nessa comparação desgraçada que tira esse coração que é sensível ao que eu preciso viver hoje. Porque o propósito da vida não é passar na faculdade, não é que meu filho aprenda a comer de colher logo, não é que eu consiga viajar estando aposentado. O propósito da vida é que eu consiga, diante daquilo que o Mestre tem falado sobre mim, vivenciar perfeitamente na minha existência a sua voz. Seja podendo viajar, curtindo com o maridão, ou seja trabalhando para ensinar os netos no caminho do Senhor. Seja passando para a faculdade pública ou na faculdade particular, seja fazendo um curso técnico ou tendo que ir ao mercado de trabalho sem conseguir estudar, porque as contas estão apertando. Tendo filho logo cedo no casamento, ou demorando 10 anos para ter filho. O que importa nessa manhã não são essas pressões que vêm sobre nós, tentando ditar aquilo que devemos ser. Porque ao final você pode sair desse encontro como o jovem rico. Ele era alguém. Ele era alguém. Ele tinha riquezas. Mas mesmo encontrando com a sua riqueza, ele não tinha propósito de vida. Quantos jovens e adolescentes hoje não estão aí nas faculdades, não estão caminhando pelos processos seletivos sendo aprovados, não estão aí formando famílias, mas estão dentro de si, sem propósito eterno, sem vida de Deus. Quantos casais estão aí chegando na sua maturidade, estão vendo os filhos saindo de casa, e estão vendo o tempo do relógio indo à frente, mas sem descobrir essa potencialidade que vem de Deus. Você pode passar a vida e conquistar tudo o que você sonhou, mas pode passar ela e chegar ao final e falar assim, será que valeu a pena? Ou você pode olhar para a vida e falar assim, alguns sonhos ficaram pelo caminho, mas ficaram pelo caminho graças a Deus, porque eu tive tempo de ter sensibilidade àquilo que Ele tinha para a minha vida. Esse jovem rico sai triste, porque vai continuar sem propósito, vai continuar com as suas riquezas, vai continuar com o seu status, mas vai continuar triste. Os mestres da lei saem tristes, porque nem apedrejar a mulher puderam. Mas essa mulher sai renovada. Porque tem uma coisa que Jesus fala para ela, e isso que eu queria deixar de mais importante para nós nessa manhã. A gente sabe, a gente fica discutindo esse vai no peques mais, a tradução NVI já aplica de uma forma um pouco mais direta, né? Não sei se essa é a melhor forma de traduzir a Bíblia, e ele fala, vai e abandone essa vida de pecado, o que para nós parece ser um pouco mais certo, mas não é o que a Bíblia hebraica, não é o que a versão grega está dizendo, é vai e não peques mais mesmo, porque o que o termo está trazendo luz não é a ação dela, não é o abandono dela. O que essa expressão está trazendo é, vá, porque agora você vai a partir do encontro comigo. Vá, porque o que te marca agora não é mais o seu pecado, mas sim o encontro comigo. Você pode ir, você está livre, você não está condenada. Primeiro porque eu sei que na sua rota de vida agora já não há mais condenação, mas na minha rota de vida existe uma condenação. Jesus pode virar para aquela mulher e poderia virar para aqueles homens e dizer, olha, vocês podem ir, não precisam mais ficar olhando a quem punir, não precisam mais ficar preocupados com punição, porque a punição quem vai assumir sou eu. A punição estará sobre mim, a punição estará na cruz do Calvário. Vocês me verão estendido na cruz do Calvário. Vai e não peques mais, vá, porque na sua rota agora eu estou e eu assumo a punição dos seus pecados. Então a questão da vida hoje não é mais sobre as punições, é sobre as potencialidades.
É sobre como no encontro com Jesus, a partir desse encontro com Jesus, coisas que não existiam podem surgir porque eu encontrei com Ele. É sobre como, quando vejo nesse encontro com Ele a riqueza da minha vida, o fruto da minha vida, a vontade e a verdade da minha vida, a partir de agora toda a minha rota é transformada. Por isso vá porque agora você vai a partir do encontro comigo. E porque você encontrou verdadeiramente comigo. Não, o jovem rico não se encontrou verdadeiramente comigo, porque quando ele se encontrou, existia algo entre eu e ele, existiam as suas riquezas. Esse grupo de mestres e fariseus não se encontrou verdadeiramente comigo, porque entre eu e eles existiam essas teorias, essas verdades, esse desejo religioso. Mas você que não tem nada para me oferecer, você que talvez esteja amedrontada, esvaziada, você que talvez esteja totalmente envergonhado, você que socialmente não tem relevância, você sim está encontrando verdadeiramente comigo. Você está encontrando perfeitamente comigo, porque você está se encontrando sem nada para me oferecer. E é exatamente isso que eu quero. Meu amado irmão, minha amada irmã, o que Jesus deseja das nossas vidas como seus discípulos é que a gente nunca se esqueça que nós não temos nada para entregar a Ele. Senhor, eu estou na sua presença e eu não posso te entregar nada. Eu não posso te acrescentar nada, eu não posso melhorar nada em ti. Eu não posso te ensinar nada, mas eu quero ser plenamente ensinado. Eu quero ser plenamente guiado. Eu quero ser plenamente transformado. Eu quero ser enriquecido com a tua graça. Eu quero ser enriquecido com a tua presença. Eu quero ser transformado plenamente pelo teu Espírito. Eu quero que perfeitamente esse que tem vergonha de si, que tropeça em seus atos, possa receber da tua presença. Eu não sei se você é mestre, é rico, ou se você não tem nem o ensino básico e vive a duras custas. Mas hoje, a gente descobre que não é isso que você é. Isso é uma representatividade social. Porque quem você é, quem você pode ser, nessa manhã, é um filho, é uma filha amada de Deus. Você pode ser hoje alguém em quem Deus tem prazer, alguém que agrada o coração de Deus. Não porque apresenta grandes obras, não porque apresenta grandes métricas religiosas, mas porque se apresenta diante de Deus. Por isso, o convite do discipulado, e o que eu gostaria de trazer como afirmação sobre o discipulado é: o discipulado só acontece quando nós nos apresentamos plenamente diante de Deus. O discipulado não acontece quando nós nos apresentamos parcialmente. Senhor, eis aqui o pastor André. Não, esse eu não conheço, não. Pastor André, deixa para a sua igreja. Senhor, aqui está André, o seu filho. Aqui está um André, que depende da tua graça, que vive por causa do teu amor, que ama a tua verdade, que quer mais do Senhor na sua vida. Senhor, aqui não está um religioso, aqui está um homem que está aprendendo mais de ti e que não quer somente falar sobre coisas boas, quer as viver na sua plenitude. Você consegue se apresentar diante de Deus hoje? Aquela mulher não teve oportunidade nem de se apresentar, ela foi apresentada. Aqui está uma mulher adúltera. Hoje você tem a oportunidade de se apresentar. Senhor, aqui está o teu filho que cai, que mente. Aqui está o teu filho que é ganancioso. Aqui está o teu filho que é arrogante. Aqui está o teu filho que é raivoso, que é impulsivo.
Mas, Senhor, aqui está o teu filho, por isso me transforma. Transforma o meu coração. Aqui está o teu filho que tem uma história muito complexa, muito difícil. Mas que é o teu filho, Senhor. Aqui está a tua filha machucada. Está a tua filha que não tem entendido muito bem os seus dias. Aqui está a sua filha que está perdida. Mas eu sou sua filha e eu quero me apresentar diante de ti. Aqui está a sua filha que está com a cabeça dentro das suas próprias programações. Está exaurida pela rotina, está cansada do lar, está cansada dos filhos, está cansada do marido. Mas, Senhor, aqui está a sua filha. Eu queria te dar a oportunidade de se apresentar diante de Deus agora. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Deus quer receber você no altar dele nessa manhã, Ele não quer receber um personagem. Não sei o que você tem para apresentar diante de Deus hoje, não sei como você pode se apresentar hoje, mas encare esse fato, se apresente diante de Deus. Senhor, aqui está esse filho que tem seus erros, que tem suas dificuldades, mas que é seu filho e que sabe que é amado por ti. Aqui está a sua filha que tem essas dificuldades, mas que nessa manhã reconhece o seu amor. Por isso deseja ter o seu coração transformado a cada dia. Senhor Jesus, aqui estamos, seus filhos e filhas, imperfeitos, errantes no mundo, cheios de coisas para serem acertadas na tua presença, cheios de histórias a serem acertadas com outras pessoas. Mas finalmente, Senhor, nós estamos na tua presença plenamente. Não mais receosos de não sermos recebidos por ti, não mais buscando uma teoria, mas nos apresentando diante do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a não nos escondermos atrás da nossa religiosidade, dos nossos cargos eclesiásticos, das nossas histórias na igreja, mas nos lembra que sempre podemos nos apresentar plenamente diante do Senhor, arrependendo-nos dos nossos pecados, tendo o coração quebrantado diante da tua presença, Senhor. É conosco que o Senhor deseja falar e nós te agradecemos nessa manhã. O Senhor não quer falar somente com o pastor André, o Senhor quer falar com o André que tu conheces. Por isso nós te pedimos nessa manhã, Senhor, sonda o nosso coração. Conhece o nosso coração. E veja, Senhor, se há algum caminho mau. E nos guia, Senhor, pelo caminho eterno. Ao passo que cada um de nós, nessa manhã, ao sairmos desse encontro, estejamos, Senhor, animados e prontos para vivermos uma vida na tua presença, diante da tua face, Senhor. Retira de nós o desejo de sermos personagens vivos, gente que perambula por aí sem ser realmente transformado por ti, que se esconde através das métricas religiosas. Nos ajuda a sermos inteiros e íntegros na tua presença, Senhor. Essa é a nossa oração, Senhor, no precioso nome de Jesus. Amém.